É uma coisa que eu reparo hoje em dia é que no sistema educacional atual, que muito se fala em que ter um lugar para a criança ficar enquanto os pais podem trabalhar. Ter um local onde a criança e até mesmo o jovem possam ficar para não se misturar com criminalidade e não aprender o que não deve. No entanto, essas horas muitas vezes são ociosas, entediosas e muitas vezes improdutivas. A gente vê que vocês têm uma estratégia para não deixar isso acontecer de forma alguma. Mas a gente vê que no Brasil hoje, uma criança, um pré-adolescente, termina o fundamental inteiro sem nunca fazer uma maquete. E na minha época, pô, eu fiz umas 5. Então, assim, nem feira de ciências tem mais hoje em dia. É muito triste isso. E a gente busca entender essas formas essas metodologias diferenciadas, que embora vocês sejam da educação infantil, vocês procuram trazer essa abordagem diferenciada. Essa questão do lúdico, o artesanato, a massinha, o palito de picolé, como que vocês trabalham isso na Minimi? O lúdico é fundamental para uma criança pequena e, na verdade, para uma criança. Né? Assim, sem a brincadeira, a gente não tem conexão com a criança. A criança aprende com a brincadeira. Aquilo ali, para ela, é muito além do brincar como a gente, enquanto adulto, entende. É a vida dela. É sério, né? O brincar para a criança a essência dela, é a essência da infância. Se a gente não está dentro daquilo ali, a gente não tem conexão e aí não tem efetividade nenhuma no que a gente está tentando fazer de desenvolvimento com ela. Então, qualquer estratégia focada para uma criança pequena, até para uma criança de Fundamental 1, também tem que ter um olhar do lúdico ali por trás, do jogo, da brincadeira, de você trabalhar isso de uma forma que vá fazer sentido para aquela criança. Se não tem, né, sentido, a criança não vai ver valor naquilo ali. Vai ser muito mais difícil se você conseguir fazer com que ela aprenda. A resposta pronta, né? Cobrir pontinho, qual é o sentido que a criança vê naquilo? Né? De você botar ela para cobrir pontinho numa folha de A4 fechada. Para ela, né, aquilo ali não vai fazer tanto sentido enquanto possibilidade de aprendizado. Existem outras formas muito mais interessantes e que vão trazer muito mais efetividade para ela. Então, precisa do lúdico. Sem o lúdico, a gente não consegue ter uma abordagem realmente com efetividade. Precisa ter o hands-on, né? O mãos na massa. Sim. Isso é fundamental. É o que faz a gente usar o palito de picolé para fazer a maquete que você está falando. Tem que ter. Se você não bota a mão na massa, é muito mais difícil você aprender. Porque você aprender fazendo pode ser qualquer coisa, né? Você dá o brinquedo ali pronto para ela, com certeza. Só aquilo. Mas o palito de picolé, as coisas, né, que eu acho que você trouxe, que a gente chama de material não estruturado, é um galho. Sim. E aí a gente vai criar o quê com esse galho? Ele vira coisas incríveis, vira um robô, vira uma maquete, vira uma cidade, mas Sim. é um objeto que a criança vai dando significado, né, para aquele objeto. Então a gente faz lá, tá? Muita maquete, a gente faz. Que bom, graças a Deus. Muito bom. A gente faz bastante. E uma coisa que eu queria saber de vocês, a gente sabe que vocês enfatizam muito essa questão do relacionamento, né? E a construção de diálogo é fundamental. Hoje em dia as pessoas não têm ideia de como começar uma redação. As pessoas, por exemplo, numa abordagem de uma sujeito tem lá uma certa idade, chegou um fiscal na empresa, a pessoa não sabe atender aquele fiscal. Mas isso começa lá atrás. Você tentando negociar com um coleguinha para você jogar bola, para você brincar primeiro, porque você vai embora mais cedo. Essa capacidade relacional de diálogo, como que vocês trabalham isso na Minimi? No dia a dia. Assim, escola de educação infantil é cotidiano, né? O diálogo tem que estar presente em tudo que a gente faz. Então, as crianças são o tempo todo estimuladas a colocar o que elas estão sentindo, o que elas querem, os desejos, os medos, as ansiedades, né? As tristezas. Né? Você trabalhar com uma criança pequena, sentimento, é fundamental, até porque o cérebro dela está se formando, né? Ela não sabe lidar com aquilo ali. Então, quando ela nomeia, quando ela fala, para ela é um momento de aprendizado fundamental. Então, quando você pega uma criança de 2, 3 anos de idade e fala, ela está chorando, está num momento de birra. Quando você para e fala, eu estou entendendo, você tá triste? É isso? Quando você fala para ela, o que está acontecendo? Fala para mim, você está triste? Né? Isso para ela começa a entender o que ela está colocando ali na cabecinha dela. E o córtex pré-frontal dela, que está em formação, começa a se desenvolver. Ela começa a
construir ali uma capacidade muito maior de lidar com aquilo. E aí a birra vai começando a diminuir, né? Vai começando a ser de uma outra forma, que ela vai conseguir se colocar, ela vai conseguir falar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, eu estou cansada, eu estou com fome, eu estou com sono. Né? Isso para a criança é fundamental. A gente trabalha isso no dia a dia lá. Né, Sim, e o diálogo é uma forma de... a ideia elaborada exposta. Sim. Né? Quando a gente está conversando, eu estou colocando o que eu estou pensando de alguma forma. E aí a gente também precisa ensinar essa criança a pensar. É por isso que, como a Laila deu o exemplo de cobrir pontinho, que é muito bom, a gente não trabalha com esse olhar, porque a gente não vai dar uma resposta tão pronta para a criança. Ela está desenvolvendo uma ideia, criticando, isso não funciona, isso funciona. E uma outra forma que a gente trabalha nisso também é uma equipe muito capacitada para saber fazer as perguntas corretas para a criança. Como é que eu não vou dar uma resposta pronta? A criança me fez uma pergunta. E aí eu vou incentivar essa criança a caminhar com ela para que ela encontre essa resposta da pergunta dela. E aí a gente começa a ensinar essa criança também a ter outras ideias, a desenvolver a criatividade, a vir com outros argumentos, que vai ajudar muito na relação. Né? Não vamos por esse caminho, vamos por esse, disso eu não gosto, mas disso aqui eu gosto. Mas falando de um adulto que você trouxe, de diálogos profissionais, negociações e tudo mais, ele vai precisar saber construir ideias e argumentos diferentes, né? Romper aquela caixinha ali que é tudo dentro aqui. Não, eu quero fazer de uma outra forma. Então, para essa criança tem que saber pensar de uma outra forma, né? Isso também é ensinado na primeiríssima infância. Com certeza. A criança está o tempo todo, né? Como a gente estava falando, né? As pesquisas delas, a gente não dá a resposta pronta, é a gente trabalhar com ela com projetos de pesquisa. Né? Que a criança levantou uma hipótese e te perguntou sobre aquilo ali. Vamos fazer com que ela teste a hipótese. A gente não precisa dar a resposta pronta para ela. Quando a gente faz com que ela teste a hipótese e que ela aprenda com esses resultados, vai ser muito mais significativo para ela. Ela vai aprender a pensar, né? Ela vai aprender a criticar. Ela vai olhar e falar, não, por esse caminho não deu certo, eu vou testar uma outra hipótese. Ela vai elaborar outras hipóteses a partir disso. Então, é muito mais efetivo a gente fazer dessa forma.